Meus prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma reflexão matinal. Vamos orar? Senhor meu Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua presença nesta manhã de quarta-feira abençoada. Muito obrigado, Senhor. Até aqui, o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. Não podemos reclamar de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dá-nos uma direção através do Teu Santo Espírito para falarmos da Tua palavra. Fica conosco. Edifica os Teus filhos. Abençoa os Teus filhos. Em nome de Jesus. Queridos, temos um assunto importante nesta manhã, um assunto profundo, um assunto bem atual, que vai falar ao meu coração, ao seu coração, aos nossos corações. E ao final, nós iremos orar para que você seja edificado, abençoado, que a palavra possa lhes impactar nesta manhã gloriosa de mais uma reflexão matinal. Vencendo a humilhação é o assunto que o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração, em nossa mente, para transmitir para vocês. Primeiro eu vou te fazer umas perguntas, aqui no ar, para que você possa já ir refletindo daquilo que queremos compartilhar com você. Você humilha ou já humilhou alguém? Como? Seus funcionários, seus subordinados, às vezes você é encarregado de uma empresa, de uma área, chefe de algum setor, sua esposa ou esposo, seus filhos, seus colegas de trabalho, seus congregados como líder, como pastor, seus liderados na igreja, às vezes você é diretor de departamento na igreja. Já humilhou na presença ou na ausência alguém? Que às vezes você não humilha cara a cara, mas humilha por trás. Já humilhou um mendigo na rua, olhando para ele com desprezo, além de repente, não dar um auxílio, não dar uma esmola, ainda humilha ou passa longe? Dessa forma também você humilha. Enfim, você já foi humilhado por alguém? Aqui, algumas perguntas que lembramos nesta manhã, mas tem muito mais outras. E é nesse assunto, vencendo a humilhação, que nós queremos meditar um pouquinho com base no livro de Gênesis, capítulo 16, do verso 6 a 13, e nós queremos ler para servir de base da nossa palavra, extraída da palavra de Deus. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: veja bem, eis que concebestes e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael,
porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ele chamou o nome do Senhor, que com ele falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê. Gênesis capítulo 16, do verso 6 a 13. Vencendo a humilhação. Vem para cá comigo. Preste atenção, me dê aí a sua humilde atenção para que possamos falar um pouquinho nessa breve reflexão matinal da palavra de Deus. Quero introduzir esta palavra dizendo para você, olha bem, uma das coisas mais difíceis de suportar na vida é a humilhação. Ser humilhado é ser considerado inferior do que realmente é. O desprezo, a afronta ou rebaixamento são formas de humilhar alguém. Como é doloroso, queridos, ser humilhado, ser pisado, ser massacrado por alguém que se acha superior a você, superior a nós. Como nós lemos na palavra de Deus, o capítulo 16 do livro de Gênesis, Agar foi uma escrava de Sara e Abraão, que foi usada para dar um filho, preste atenção, ao casal. A humilhação já era algo, veja bem, comum na vida da escrava, da serva Agar, como escrava. Mas neste momento, ela foi expulsa da casa por sua patroa, por sua chefe, por sua ama, Sara. Tudo começou porque Agar engravidou e quis se exaltar, desprezando a sua senhora. O mais importante a fazer para não sofrer humilhações ou humilhação é nunca se exaltar, pois diz a Bíblia, Lucas 14, 11, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E diz na palavra de Deus, o livro de Pedro, ele mesmo dizendo só, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, porque no tempo certo ele vos exaltará. A tua promoção está nas mãos do Senhor. Não precisa você humilhar ninguém, nem se vingar por ter sido humilhado. Espera o tempo que Deus vai te exaltar. Se não quero ser humilhado, não queremos ser humilhados, também não devo humilhar a ninguém. Diz a Bíblia, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os a vós também a eles. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12. Se o homem te humilhar, deixe que Deus vai te exaltar. E digo mais, no tempo dele. Não precisa ficar apertando Deus. Deus sabe das suas lamuras, Deus sabe das suas reclamações, Deus está vendo, tem um controle de tudo. Ele sabe que você está sendo pisado dentro da empresa, até dentro da igreja, onde não se deve ser humilhado. O Senhor está te vendo, mas de pé, quem te humilha vai ver. Se você permanecer quietinho, orando, falando só com Deus, irão ver a sua vitória. Como vencer a humilhação? Com o exemplo de Agar, que nós acabamos de ler, que está servindo de base para esta palavra, nós iremos aprender nesta manhã, nesta nossa breve reflexão matinal, a dar a volta por cima quando formos ou quando for humilhado. Primeiro, quero compartilhar com você, busque refrigério
ao ser humilhado. No verso 6 a 8 do capítulo 16 de Gênesis, que nós acabamos de ler, você vai observar e entender o que nós queremos dizer em buscar o refrigério na hora que for humilhado, na hora da humilhação. A atitude da serva, da escrava, né, Agar, ao ser humilhada por Sara, foi fugir para um lugar deserto, contudo próximo de uma fonte de água. Foi neste momento que o anjo de Deus lhe apareceu para lhe consolar, para lhe confortar. Saia um pouco do clima de tensão, de humilhação, porque ela estava passando. Fazer uma caminhada, refletir bastante, principalmente estar em um lugar agradável, faz muito bem para aliviar a tensão, a pressão que sofremos quando passamos por algum tipo de humilhação. Deus, queridos, pode te surpreender, olhe bem, com sua presença. Às vezes não conseguimos sentir a presença de Deus em meio à confusão, ao problema. Por isso é tão importante sair um pouco para esfriar a cabeça e depois voltar sem tomar decisões precipitadas. Deus autorizou o anjo para falar com Agar no momento que ela foi buscar refrigério, refrescar a cabeça. Jesus é a fonte de água viva que nos refresca em meio aos desertos, às adversidades, às provações, às lutas de nossa vida. Sempre que precisar de ajuda, escute. Lembre-se que ele, Jesus, também foi humilhado e agora pode te ajudar pela experiência que ele adquiriu nas suas humilhações. Tenha temor de Deus antes de qualquer reação. Salmo 34, 7 diz: porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e o livra. Deus autoriza nesta manhã um anjo para descer na terra para te dar vitória neste teu suporte, desta humilhação, neste massacramento que você está passando em qualquer lugar na tua vida, na tua casa, no teu emprego. Não se preocupe, coloque na mão do Senhor esse seu patrão tirando, esse seu chefe tirando, que se diz até crente. Acalme-se, Deus vai te exaltar. Procure um local e momento de refrigério em oração e meditação da palavra de Deus. Está cansado de ser humilhado? Busque, queridos, refrigério em Deus. Outra coisa que você pode buscar quando você passa por um momento humilhante, por um momento de humilhação, irmãos, o Espírito Santo tem nos despertado no dia a dia para despertar você que passa por humilhação, e por que não dizer para despertar, alertar você que gosta de pisar as pessoas. Temos que ter cuidado, temos que fazer uma reflexão. Pisar os outros é pecado. O que Deus te deu, ele pode te tomar tudo, porque é dele, não é teu. Ele te abençoa, ele te promove, não para você ficar pisando. Ninguém mora debaixo do seu calcanhar, debaixo das plantas dos seus pés. Foi Deus quem te deu. Então ajuda, exalta, ore para você continuar sendo abençoado ao invés de ficar humilhando as pessoas. Uma coisa importante também, quando passamos ou passa você por algum tipo de humilhação, ouça a voz de Deus. Verso 9 a 12 do capítulo 16 de Gênesis que nós lemos. Se você ler, vai entender o que eu vou dizer nesse momento. A segunda atitude de Agar, serva de Abraão e de Sara, foi ouvir a voz de Deus através do anjo enviado pelo Senhor. A mensagem do anjo, escute isso aqui, foi para que voltasse para a casa da sua patroa, de sua ama, e se humilhasse diante dela. Não é fácil. É como você ter que perdoar, e às vezes uma pessoa que te maltratou. Eu sei que não é fácil, mas é importante se humilhar, porque no tempo certo o Senhor vai te exaltar, colocar as coisas nos devidos lugares.
O que o anjo falou para ela não foi o que ela esperava, mas foi a vontade de Deus para a sua vida. Olha eu aí falando agora mais da vontade de Deus. Existe uma diferença entre permissão e vontade. Quando Deus pede, quando a vontade é dele, ele cuida, ele controla, ele te dá vitória. Porque é ele que está fazendo, porque ele está no controle de Jesus. Agar obedeceu porque sabia, olhe bem, que seria exaltada pelo Senhor. Recebeu inúmeras promessas para o futuro da tua família, mas por enquanto ela precisava se sujeitar, não é fácil, ao convívio com Sara para esperar o tempo da gestação do filho de Abraão, até que estivesse pronto para enfrentar a vida no deserto. Deus, queridos, quer que você faça isso. Ouça a voz dele, obedeça, porque a vontade de Deus, e não uma permissão, a vontade de Deus é que você espere mais um pouquinho nesta tua humilhação, porque no tempo certo ele vai te exaltar. Aconteceu com Agar. Escute isso aqui. Quando alguém te humilhar, amados e queridos ouvintes, irmãos, tome cuidado com as palavras de pessoas que vêm te consolar com sentimentos de quê? De comiseração e te enche de alta ou autopiedade. Deus é misericordioso, mas não te vê como um coitadinho. Você é capaz de vencer tudo, e se for preciso suportar provações por um tempo, logo adiante conseguirá dar a volta por cima. Deus não permite luta na tua vida que você não possa suportar. Então suporte mais um pouquinho dentro do crivo da vontade do Senhor, que ele vai te exaltar. Existem situações, meus amados, na vida em que a humilhação precisa ser suportada durante um tempo. Por exemplo, quando você está em uma situação inferior dentro do teu emprego, dentro do teu trabalho, ou quando você mora de favor com alguém, de nada adianta chutar o pau da barraca, chutar o balde de uma vez. Às vezes é melhor esperar um pouco e quando sentir que é a hora certa, sair ou receber a recompensa do Senhor nosso Deus. Antes de fazer qualquer coisa, peça direcionamento, peça a direção de Deus, orientação, vá orar, busca o fruto do Espírito para vencer cada situação humilhante que você está enfrentando neste momento. É um tema bem atual, é uma palavra bem atual. Infelizmente tem pessoas ainda que se sentem superiores, se sente nos status da vida, se sente na condição de ficar pisoteando as pessoas, mas Deus, queridos, não quer que você faça justiça com as próprias mãos, porque a vingança pertence a Ele. Ele te ama. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Espera em cima desses adjetivos, dessas qualidades, que Deus vai te abençoar. Contra essas coisas não há lei. Se Deus não te falar nada, é uma pergunta, então também não faça nada. Espera nele. Você busca a direção de Deus antes de reagir a uma situação humilhante, a humilhação. Não faça nada até saber o que é que Deus tem para direcionar na sua vida. Outra coisa que você deve fazer passando por humilhação: confie que Deus vem, vê e está vendo tudo. Dá credibilidade, tenha paciência, esperança no Senhor. Confie nele, que ele está observando a tua humilhação. A maior convicção da vida de Agar veio através da oração. Olhe bem, ela invocou ao nome do Senhor e a resposta que obteve foi que o Senhor estava vendo tudo que estava acontecendo. A partir de então, ela continuou sua vida baseada na certeza de que um Deus soberano estava olhando,
observando por ela. Viver sob a perspectiva da soberania de Deus, meus amados, é algo maravilhoso. Esta confiança no poder infinito do Senhor nos ajuda a conformar com as coisas que não conseguimos mudar, nas impossibilidades, mas também acreditar que nada é impossível para o nosso Deus. Quando olhamos para as pessoas, ou pensamos que estão nos olhando de maneira injusta, preste atenção, ficamos revoltados, cheios de amargura. Então vale mais a pena saber que Deus está nos contemplando com seus olhos de amor, mas também de justiça, porque não pode ver o erro e deixar impune. Deus está vendo. Deus está controlando toda esta situação sua. Dê humilhação, espere mais um pouquinho e você vai ver o que Deus vai fazer. Creia que Deus está vendo o que estão fazendo com você e fará justiça ao seu favor. Sendo assim, não precisa fazer nada contra quem te humilhou. Lembrando do ensinamento bíblico de: não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, verso 19, não faça justiça com as próprias mãos, nem no pensamento, deixa na mão de Deus, porque Ele é amor, mas também é justiça e aumento mais, é fogo consumidor. O juízo final deve ser uma certeza na vida do crente. Presta atenção, para pedir perdão por seus pecados e saber que a justiça de Deus se cumprirá. Você nem precisa ficar dando explicações, porque o seu advogado te defende e o justo juiz testemunha a seu favor e te absolve desta humilhação, desta condenação. Já pensou que Deus está vendo tudo? Amados, confie na justiça de Deus para te exaltar. Você pode vencer, queridos, a humilhação. E eu concluo aqui dizendo que H voltou para a casa de Sara, suportou humilhação por mais um tempo. Depois, o mesmo anjo de Deus lhe abriu os olhos para ver um oásis, aleluia, no deserto, onde foi ela feliz, construiu uma família com seu filho, como uma grande descendência. Gênesis capítulo 21 descreve isso. O tempo da humilhação de H acabou e ela foi exaltada, promovida por Deus. Até hoje, H é reconhecida como uma mulher de fé. Você pode ser assim, meu amado. Você pode ser assim, minha amada. Para de ficar se rebaixando, vá orar, fica quietinha, entra para o seu quarto, vai falar com Deus, deixa que Deus faz justiça por você. A humilhação é a escola da humildade. Quando passamos por humilhação, já estamos encerrando. Aprendemos a ser humilde. Ser humilde não é uma falsa modéstia. Olha isso aqui é importante. Ser humilde não é uma falsa modéstia, e sim a capacidade de não se considerar superior a outras pessoas. Filipenses 2:1-4, daqui a pouco eu vou ler. O maior exemplo de humildade que conhecemos foi o de Jesus, que suportou a maior de todas as humilhações. Filipenses 2:5-10 também vou ler. Mesmo sendo Deus, escute, se fez pequeno ao ponto de ser condenado pelos homens, mas foi exaltado até a sua glória no céu. Você está sendo humilhado por alguém? Espere um pouco e Deus te exaltará. Vamos ler Filipenses 2:1-4. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é
propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2, 1 a 4. Olha o que diz aqui, Filipenses 2, 5, 10. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, se humilhou Jesus, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Falo de novo para você, você está sendo humilhado neste momento, atualmente, no momento presente, por alguém? Espere um pouco, Deus te exaltará, vencendo a humilhação. Oramos. Senhor meu Deus, eu te sou grato por esta palavra. Alcance a vida, o coração dos teus filhos nesta manhã, que o teu Espírito possa dar um alerta, possa despertar estas pessoas que se acham maior do que os outros, mais santas do que os outros, que vive pisoteando, pisando as pessoas, amassando as pessoas por causa de um ego aparente, não entendendo que o Senhor está vendo e está no controle de tudo. Até pessoas que se dizem cristãs estão pisoteando, mas meu Deus, que o Senhor ao seu tempo, não estamos aqui, Senhor, colocando a carapuça na cabeça de ninguém. Não estamos ameaçando e nem amedrontando ninguém. Mas eu peço o Senhor que faça essas pessoas enxergarem que elas precisam de libertação. E as pessoas que estão em vulnerabilidade, as mais fracas, mais humildes, possam ser exaltadas pelo Senhor no tempo certo por causa da humilhação que elas têm passado na terra. Dá-nos vitória, cura a enfermidade daquelas pessoas que precisam. Transforma a vida, Senhor, para que elas possam entender que nós podemos vencer com poder, com glória, com humildade, toda a humilhação que a igreja, que eles têm passado sobre a face da terra. Fica conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua atenção e que Ele nos dê uma próxima oportunidade. Amém.